Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a amada igreja, com todos os amados irmãos, nesse domingo pela manhã, o domingo, o dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene do povo de Deus, o dia que o Senhor nos concedeu para que pudéssemos estar assim adorando especificamente, porque assim como diz a sua palavra, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. E esse descanso é um descanso no Senhor, é um descanso de adoração, é um descanso de louvor, é um descanso de gratidão ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem nos concedido. E nesse momento, para início da nossa devocional, antes do momento da mensagem, logo depois teremos a parte da escola dominical com o seminarista Helder, que estará passando o link para a UMP, para trabalhar a sala de aula de todos os jovens. Então, os irmãos estejam assim conectados, avisando a outros irmãos que o culto deu início para que possamos estar juntos adorando o Senhor. Vamos orar nesse momento de oração, de adoração ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por esse dia maravilhoso, por esse sol que está sobre nós. E vamos orar juntos, agradecendo ao Deus soberano, Criador do céu e da terra. Curva a sua fronte comigo e vamos orar ao Senhor nesse momento. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Obrigado pela nossa vida, pelo milagre dela, concedido a cada um de nós, a tua igreja, desde pequeno ao maior. Obrigado, Senhor, por toda a providência que o Senhor tem nos concedido, do pão à nossa mesa, da saúde a todos nós, e mesmo enquanto há momentos difíceis de enfermidades, a tua presença é conosco, nos confortando, nos consolando e nos dando força, Senhor, restaurando a nossa saúde para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, por esta manhã, diante da tua presença, com todos aqueles que nos acompanham neste momento pelas redes sociais. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, pelo irmão e irmã que está nesse momento falando conosco, vendo este culto matutino. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Conserva-os na tua graça e na tua misericórdia, restaurando também a saúde dos enfermos e todos aqueles que estão na dependência do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos a tua orientação esta manhã, que o Senhor continue nos abençoando, iluminando a nossa mente e o nosso coração para a glória de Cristo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, ser propício a nós para a glória de Cristo. E é no nome dele que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias, antes de estarmos louvando ao Senhor, no livro que escreveu o apóstolo João, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, e vamos acompanhar a leitura do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 7. Eu farei a leitura e os irmãos estarão assim acompanhando a leitura da palavra de Deus, a qual nos fala essa manhã, lembrando que as Escrituras Sagradas são a boca de Deus, o falar de Deus para com sua igreja, para comigo e para com você. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que a palavra de Deus esteja assim guardada no nosso coração, como diz o salmista, para não pecarmos contra o Senhor. Eu convido você agora, nesse momento, a estarmos louvando ao Senhor nosso Deus com cânticos espirituais, cânticos que muitos dos irmãos conhecem. Vamos assim louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Nessa manhã nós estamos ainda mais próximos do Senhor e por isso nós vamos dizer: Jesus, em tua presença nós nos reunimos aqui, mesmo em nossos lares, mas estamos adorando ao Senhor, estamos engrandecendo o seu santo nome. Louve conosco, louve em casa, cante, adore ao Senhor para a glória de Cristo. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. E o coração abre, águas vivas no interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo
mesmo meu irmão. Ao seu nome louvo então, nunca mais serás o mesmo meu irmão. E o coração abrir, águas vivas interior irão fluir. E o coração abrir, águas vivas interior irão fluir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Glória a Deus, glória a Deus. E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, louve a Deus. E ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, amém. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 amém. Salmo 125. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra,
Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Muito bem, queridos amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom adorar e louvar ao Senhor neste dia, assim como em todos os dias da nossa vida. Como é importante adorar ao Senhor nosso Deus, glorificar o seu santo nome, exaltar o seu santo nome, ter alegria no coração de poder estar louvando ao Senhor. É interessante que quando não éramos cristãos, não estávamos nas mãos de Deus, não estávamos aos pés do Senhor, tendo o prazer de louvar ao Senhor, nós cantávamos outros cânticos, outras músicas, e isso com muita alegria, com voz alta, aumentávamos o som do equipamento na nossa casa, cantávamos dentro de qualquer cômodo dela ou fora dela, com tanto vigor. E muitas vezes algumas pessoas, depois que são cristãos, que são chamados a estarem nos pés do Senhor, a estarem adorando ao Senhor, muitas vezes não tem a mesma alegria, tem até vergonha de poder estar louvando um hino, cantando, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Mas a história velha, ela ficou para trás. O homem e a mulher velho ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Agora há uma nova concepção, há uma nova esperança, há uma nova mentalidade. Por isso, jamais deve ser vergonhoso nós louvarmos um cântico, cantarmos um hino na rua, ou em praça pública, ou cantarmos fora de casa, ou cantar alto dentro de casa, com felicidade, com alegria, com prazer de estar louvando ao Senhor. Isso faz parte do cristão, é característica daquele que nasceu de novo, daquele que teve o coração regenerado para a glória de Cristo. Muito bem, meus amados irmãos. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Abra as Escrituras. Perdão, no livro de Atos não, no livro de João. João capítulo 13. Abra o Evangelho do apóstolo João, capítulo 13. E acompanhe a leitura da palavra de Deus do versículo 5 ao versículo 10. Acompanhe comigo. O apóstolo João, o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 10. Para que possamos essa manhã termos a meditação na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa manhã, nesse texto maravilhoso da expressão de humildade do Senhor Jesus ao lavar os pés dos discípulos e do ensinamento precioso que há nessa ação
no qual o Senhor Jesus nos ensina por meio da sua palavra. Eu convido você mais uma vez a orarmos ao Senhor, curva a sua fronte e vamos agradecer a Deus por esse momento da leitura e da explanação da palavra de Deus. Ó Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ó Espírito Santo, ilumina nossa mente, o nosso coração, ilumina, ó Deus, os nossos olhos e abre-os, assim como aos nossos ouvidos, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Não apenas para fazermos uma leitura, não apenas para conversar sobre as Escrituras Sagradas, mas, acima de tudo, para aprender delas e colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida e caminhada cristã. Ajuda-me, a mim, ó Deus, a ter a convicção cada vez mais e a esperança da glória eterna, assim como estende essa mesma convicção a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Aos teus filhos e filhas, servos e servas, do pequeno ao maior, ó Deus. Sê propício a nós, para a glória e louvor do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós te pedimos essas ricas bênçãos de misericórdia sobre nós e sobre a tua igreja. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a leitura que fizemos agora da palavra de Deus no Evangelho do Apóstolo João, aqui no capítulo 13, do versículo 5 até o versículo 10, eu quero chamar a atenção dos amados irmãos para duas palavras que aparecem aqui logo de imediato. É a palavra lavar e a palavra banhar. Não é? Uma dita pelo Senhor Jesus Cristo acerca de lavar os pés dos discípulos e a outra na preocupação do apóstolo Pedro, né? Ainda discípulo aqui, na preocupação também do banhar-se completamente, não apenas lavar aos pés, mas a sua necessidade de querer ser banhado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas duas palavras merecem a nossa atenção essa manhã para que possamos estar aprendendo da palavra de Deus e trazendo ensinamentos importantes da palavra do Senhor para a nossa vida. A primeira palavra, ela significa lavar parte do corpo, é a palavra lavar. É a expressão que o Senhor Jesus usa para uma lavagem de apenas uma parte do corpo. No caso, ele destaca aqui os pés dos discípulos. E essa palavra, eu quero que você acompanhe, olhe para a sua Bíblia, ela vai aparecer aqui no versículo 5, né? Ela é expressa aqui no versículo 5. Deitou, pois, o Senhor a água na bacia e passou a lavar os seus pés. No versículo 6, ela vai aparecer mais uma vez. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavas os pés? Então está aí a palavra lavar. No outro texto, está aí no versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, não explicitamente a palavra aparece, mas o sentido de Pedro era de que lavasse-o também, né? Aqui no versículo 9. E no versículo 10 também declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, o sentido de lavar apenas uma parte do corpo. A segunda palavra aqui em destaque, que é a palavra lavar, ela significa realizar um banho completo, ou uma palavra que a gente usa para isso, uma ablução, uma lavagem completa. Então é usada também no versículo 10 aqui, que aparece quando há a preocupação de Pedro e respondida por Jesus, quando ele diz: quem já se banhou, né, não necessita de lavar senão apenas os pés, né, porque esse está limpo e vós estáis limpo. Ele usa isso para responder ao apóstolo Pedro aqui. Então, essa palavra ela é usada também no versículo 10, e essas duas palavras, com seus respectivos significados, elas apontam para duas verdades extremamente importantes sobre a posição do crente em Cristo Jesus e sobre a sua experiência com o Senhor no dia a dia da sua caminhada cristã. Ela vai nos trazer aqui significados importantes para mim, para você e para a igreja acerca da nossa posição diante
de Deus. Então a posição do crente em Cristo Jesus, meus irmãos, ela não se altera para o tempo e para a eternidade. Isso aí não há alteração, não há mudança. A nossa posição diante de Cristo não sofre nenhuma alteração para o tempo do Senhor e muito menos para a eternidade. Mas a nossa experiência diária, a nossa vivência, ela se altera de vez em quando, quando durante a nossa vida terrena, a nossa caminhada aqui com o Senhor. Então nós podemos afirmar o seguinte: a união com Jesus é tão forte que nada pode alterá-la. Mas a comunhão com Jesus, ela é tão frágil que pode ser interrompida, e geralmente é interrompida por causa do pecado. Então, para entendermos a conversa aqui entre o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Pedro, ali chamado Simão Pedro, e a lição espiritual que tem esse texto para trazer essa manhã para mim e para você, nós precisamos saber sobre alguns hábitos, alguns costumes dos cidadãos daquela época, para que nós possamos aprender por que Pedro se preocupou em que Jesus o banhasse todo e não apenas lavasse os seus pés. Veja bem, Roma tinha banhos públicos na cidade. O cidadão romano se banhava completamente e fazia isso num banho público. E ao chegar em casa, interessante, veja, ele se banhava publicamente, mas ao chegar em casa precisava lavar os pés, por causa da caminhada, do trajeto até a sua casa. E nesse trajeto, as suas sandálias e principalmente seus pés ficavam cheios de poeira, se contaminava durante esse percurso. Então, mesmo tendo sido limpos por causa do banho que haviam tomado publicamente, eles ficavam sujos, contaminados, porque as sandálias não eram fechadas para uma proteção adequada para os pés. Não eram como os sapatos, os tênis que nós temos hoje, aonde nós muitas vezes calçamos a nossa meia, o nosso sapato, e aí saímos, voltamos, e muitas vezes não temos o hábito de lavar os pés porque os pés estão protegidos. Mas não era a situação aqui na época. Então o contexto era completamente diferente. Por isso, Pedro se recusa a princípio de que o Senhor lavasse apenas os seus pés, né? Mas ouvindo que se não se deixasse que Jesus lhe fizesse isso, ele não teria comunhão com o Senhor. Por isso que Jesus vai fechar o texto ali no versículo 10, dizendo que ele não teria parte com ele se ele não lavasse os pés de Pedro. Então, ele pede que Jesus não lhe lave apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça, né? E aí Jesus lhe responde: já eu necessito de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Então, a lição espiritual, irmãos, a princípio que aprendemos aqui, e é o que nós vamos destacar essa manhã, nós aprendemos o seguinte: todo crente é completamente purificado de seus pecados através do sangue de Jesus, né? E isso foi feito de uma vez para todo sempre na cruz do Calvário. Então aqui pense comigo, espiritualmente nós somos banhados pelo sangue do Cordeiro. Nós tomamos um banho do sangue de Jesus Cristo quando ele foi à cruz do Calvário. Então a lição espiritual que aprendemos aqui em primeiro lugar é essa: nós estamos banhados completamente pelo sangue de Cristo. E uma vez assim banhados, estamos purificados dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Essa é a nossa posição perante Deus. Nós somos aí agora diante de Deus inculpáveis e justos por causa do sangue de Cristo. Essa posição aqui, que eu falei já no início, ela é permanente, ela não muda, ela não se altera, ela não vai se quebrar no meio do caminho, ela não vai se desviar. É uma posição permanente para toda a eternidade. Porque isso significa que o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi algo único, uma única vez, não se altera, foi permanente, foi feito de uma vez por todas para a glória de Cristo e para a nossa salvação. O autor aos Hebreus vai tratar um pouco desse assunto, nós não vamos entrar no mérito agora, nos detalhes dos textos, mas ele vai mostrar o sumo sacerdote, o maior deles, o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo,
que substitui todas as obras que eram feitas no Antigo Testamento acerca dos cerimoniais e que não davam conta por completo daqueles que eram pecadores e que precisavam ter os seus pecados remidos de uma vez por todas. Mas agora o autor diz que o sumo sacerdote se entregou de uma vez por todas, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, para que substituísse aqueles feitos dos sacerdotes, aqueles cerimoniais, os sacrifícios por meio de animais, mas que eram incompletos. Eles não, de uma vez por todas, resolvia o problema do pecado na vida do homem. Mas aqui, assim como o autor aos Hebreus fala, o apóstolo João nos traz essas verdades acerca do que ele registra do lavar aos pés dos discípulos e do diálogo que o apóstolo Pedro tem aqui com o Senhor Jesus. Então, se algum pecado entrar em sua vida, isso não afeta a nossa posição, que é aquela união que eu falei no início com o Senhor. Por quê? Pecamos? Sim. Nós erramos? Sim. Não deve ser do nosso desejo, não deve ser da nossa vontade, não devemos jamais ter prazer no pecado. Devemos procurar resistir, lutar contra ele, fugir dele durante os escapes que o Senhor consegue para nós, dando a brecha, a saída. Não devemos ter prazer nenhum com o pecado. Mas, assim como o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala dessa nossa posição, e também na sua segunda carta, lá nas epístolas, ele fala dessa nossa posição de chegarmos a, infelizmente, pecar contra o Senhor, mas esse pecado, ele não afeta a nossa posição com Deus, ou seja, a nossa união com Deus. A nossa união com Deus não é quebrada por causa dos nossos erros. E claro, nós, após os erros, precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar ao Senhor, precisamos buscar a graça de Deus, o perdão do Senhor, assim como é escrito nas Escrituras para o nosso entendimento e o nosso aprendizado. Então, essa foi a posição que o próprio Senhor Jesus Cristo ficou diante de Deus. Depois do seu sacrifício em nós temos e fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Por isso, se o crente pecar, não precisa voltar ao Calvário para ser salvo novamente. Não precisa fazer qualquer tipo de cerimonial para que haja um sacrifício novamente, para que haja um Calvário, para que Cristo vá à cruz novamente, para que sejamos salvos. Isso não precisa jamais ser feito, porque o sacrifício vivo já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, assim como fala o autor aos Hebreus. Assim, então, irmãos, como os cidadãos romanos lá naquela época não precisavam voltar ao banho público para banhar-se completamente, somente porque os seus pés estavam aí empoeirados no caminho que tiveram do local público até em casa, os pés aqui representam o andar do cristão e as suas experiências. Por isso que o Senhor está tratando apenas dos pés, está dando uma lição de humildade, tratando apenas de uma área que é preciso ser tratada todos os dias. Representação aqui de lavar os pés é quanto ao nosso andar com o Senhor Jesus Cristo, naquilo que temos que fazer para com o próximo, nas lições de humildade, mas também na experiência e no testemunho que temos juntamente com o Senhor. Enquanto, irmãos, caminhamos para o céu, o pecado algumas vezes entra em nossas vidas. Nenhum verdadeiro filho de Deus quer pecar. O desejo de um coração restaurado não é de pecar, mas é de lutar contra o pecado. Mas é parte de nossa natureza redimida ter raiva do pecado, odiar o pecado, não desejar o pecado e muito menos ter prazer nele. Mesmo assim, diante disso, diante das lutas diárias contra o pecado, às vezes ele entra por algumas brechas das sandálias, como as sandálias dos romanos, como a poeira que entra e vai contaminar os pés. E é isso que contamina o nosso andar, sendo necessário agora eu e você entendermos o porquê o Senhor Jesus fala de lavar os nossos pés. Agora é necessário lavar os pés, não mais o corpo todo, porque o Senhor Jesus já tratou dele, já nos banhou com o seu sangue, nos remindo na cruz de Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, agora você olhando ali
no versículo 8, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha que coisa interessante. Ele não está falando aqui do banho completo, mas ele está falando apenas do lavar os pés. Em outras palavras, se não somos lavados dos pecados em nossa caminhada, não teremos comunhão com o Senhor. Pecado interrompe a nossa comunhão com o Senhor, o nosso andar com o Senhor, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e também o nosso testemunho para com Cristo. Então, a única maneira de voltar à comunhão com Cristo é confessando os nossos pecados a Ele, assim como o próprio apóstolo João, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer sobre isso. É preciso confessar ao Senhor os nossos erros. E aí então Deus nos lavará e nos restaurará a comunhão com Ele, a qual desfrutávamos antes. A palavra confessar, ela significa a união de duas palavras, formando aqui uma palavra composta. Uma significa falar e a outra tem o sentido de o mesmo, a mesma coisa. Então, confessar significa falar a mesma coisa. E a mesma coisa aqui, ela tem o sentido de, quando pecamos, nós devemos confessar novamente. Falar a mesma coisa. Erramos, vamos confessar ao Senhor. Pecamos, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Se transgredimos a sua lei e seus mandamentos, se não fizemos aquilo que Ele nos ordenou, se não nos sujeitarmos ao Senhor, precisamos confessar, ou seja, significa falar a mesma coisa novamente. Então, todas as vezes que formos diante do Senhor, precisamos confessar a mesma coisa, ou seja, repetir, afirmar e saber que nós somos pecadores ainda, temos a inclinação do mal, o pecado ainda nos assedia, ainda vem sobre nós, não o pecado que já foi perdoado, que é o para a nossa salvação. Desse aí nós não pedimos perdão. Ah, Senhor, me perdoa pelo aquele pecado de Adão, da sua desobediência, no qual me levava para o inferno. Esse aí ele foi sanado, esse aí ele foi destruído, esse pecado ele foi desfeito na cruz do Calvário. Esse pecado ele foi remido na cruz do Calvário. Esse pecado ele foi cravado na cruz com o Senhor Jesus Cristo, e desse não mais seremos condenados. Agora, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso andar como cristão, nas nossas atitudes de pensamento, palavras e obras, e na nossa omissão, ou quando deixamos de fazer o bem, isso sim nós voltaremos ao Senhor e iremos lá confessar. Iremos falar a mesma coisa. Senhor, perdoa-me pelos meus maus pensamentos. Senhor, perdoa-me pelas más palavras, as palavras que não edificaram, mas que amaldiçoaram. As palavras que não foram boas, as palavras que não me agradaram, que não foram agradáveis aos teus ouvidos. As palavras que me levaram a dar um mau testemunho da minha vida e da igreja e do evangelho, quando eu falei aquelas coisas ruins. Senhor, eu quero falar aqui a mesma coisa, confessar sobre os meus pecados de omissão, quando eu deixei de fazer o bem, quando eu deixei de fazer o certo. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus maus pensamentos, aqueles que já quando eu amanhecia, eles surgiram na minha mente, e como é difícil lutar contra a carne, como a luta é gigantesca, a grande guerra das nossas vidas acerca do espírito e da carne. É isso que nós devemos confessar ao Senhor. Mas a partir daí nós vamos entender o quanto é importante termos um princípio profundo da palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos ao Senhor, quando nós entendemos o lavar aos pés dos discípulos. Claro, uma grande lição de humildade daquele que se dá, do amor ágape, daquele que vai se dar pelo próximo, daquele que vai se dar pelo irmão, mas também esse texto nos ensina essas verdades acerca da posição com Deus que não muda, que é a nossa união, que ela é irremediável por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas também ela nos traz a aprendizagem da nossa caminhada com o Senhor e do nosso testemunho. De lembrarmos que, uma vez banhados pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro, não temos mais pacto com o homem antigo, com a mulher antiga, com as coisas que fazíamos antes. Mas é preciso que o Senhor
lavasse os pés dos discípulos para trazer esse ensinamento, além do ensinamento da humildade. E nos ensina aqui essa manhã acerca de que precisamos de fato, no lavar dos pés, de confessar ali ao Senhor aquilo que tem entrado pelas brechas da nossa sandália, a poeira do pecado, dos erros, a sujeira que penetra ali naquelas pequenas brechas que muitas vezes não enxergamos, mas que está contaminando o nosso caminhar e o nosso testemunho para o Senhor. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que sobre essa mesma coisa sobre o nosso pecado para com Deus, é preciso confessar. Dizemos a mesma coisa todos os dias para o nosso Senhor. De fato, Senhor, nós pecamos, nós erramos diante do Senhor. E isso inclui tristeza por causa do pecado. É algo importante também. Esse detalhe faz parte das nossas orações. Não é apenas confessar um falar superficial, mas sim se entristecer por causa desse pecado que cometemos contra o Senhor. Visto que o pecado é uma grande maldade contra nós mesmos, uma destruição para com a nossa alma espiritual, ligada a Cristo, mas inclui também uma grande maldade contra Deus. Aborrecer-se contra o pecado é eliminar esse desejo desenfreado para com o pecado. É nunca mais repeti-lo também. É procurar não repetir. Está aí uma coisa importante que nos detalha a palavra de Deus. Aquele que confessa e deixa. Assim como o Senhor Jesus Cristo, no perdão daquela mulher adúltera, disse: vai em paz e não peques mais. Claro que ele sabia que ela era uma mulher pecadora e o perdão dele ali era para a salvação dela, mas ele sabia que ela iria errar aqui ou ali. Mas mesmo assim ele disse: vá em paz e não peques mais, ou seja, vá em paz e lute contra o pecado. Lute contra aquilo que vai deixar você espiritualmente magoada, triste, vai deixar você destruída, vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Batalhe contra isso, procure o escape, se redima dessas ações mais. É isso que ele estava ensinando. Então nossa vida, nossa caminhada, ela é purificada da contaminação do pecado. E somos assim restaurados à comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus conceda graça e misericórdia a cada um de nós acerca desse aprendizado da palavra de Deus. Não basta apenas, foi a preocupação de Pedro, de lavar os meus pés, Senhor, mas me banha todo. Mas aí o Senhor, fechando o seu ensinamento no versículo 10, declara para Pedro: quem já se banhou, ou seja, quem já foi remido pelo sangue do Cordeiro, Pedro, não necessita de lavar senão apenas os pés. Lavar aquilo apenas da tua caminhada, daquilo que te contamina, porque tu tem testemunho cristão a dar. Mas se não te lavar os pés, se tu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Ou seja, se tu não confessares os teus pecados a mim todos os dias, tu não tens parte comigo. Então certamente tu estás tendo prazer no pecado, porque não queres se livrar deles. Mas temos que confessar ao Senhor tudo isso. Então, esse é o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Porque o mais, Pedro, tu estás limpo. O mais, igreja, eu e você, o Senhor nos ensina que nós estamos limpos, mas não todos. Porque alguns precisam de fato serem salvos pelo sangue do Cordeiro, serem banhados completamente pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu quero lembrar que essa semana nós teremos a semana de oração e de intercessão pelos missionários da nossa igreja. Claro que nós temos um trecho lá do nosso boletim, onde temos a relação de vários outros missionários queridos que estão espalhados por esse Brasil e até fora dele, e que devemos estar intercedendo, orando, pedindo ao Senhor pela vida de cada um deles. Mas especificamente no nosso boletim nós estamos destacando aí os nossos missionários, a irmã Liliane Nascimento, que está na OM lá em São Paulo como professora de inglês. Nós temos a irmã Magali Fonseca, que está lá em Lagoa do Ouro. Nós temos os missionários Reverendo Luiz Bueno e também a irmã Raquel Bueno, que estão em Portugal, ali ensinando a palavra de Deus. Então, especificamente por eles, mas não deixando de orar pelos outros
que se encontra lá no nosso boletim. Nós estaremos orando, intercedendo especificamente por esses durante toda a semana. E também nós acrescentamos aí no boletim as orações pelos profissionais de saúde que fazem parte da nossa igreja. A enfermeira Priscila Araújo, a filha da irmã Sueli, a técnica de enfermagem e fisioterapeuta Lúcia Justiniano, né? A técnica de enfermagem e de serviço social Ednilza Freitas, a técnica de enfermagem Simone, a filha da irmã Terezinha, a técnica de enfermagem Denilda Medeiros, a esposa do irmão Antônio, na área de administração da saúde pública, né, no SUS, a irmã Nilda Rocha. Nós temos também numa outra área de administração, mas também na área hospitalar, do Albert Sabin, a irmã Mônica, e temos o farmacêutico Ney Luca, o diácono da nossa igreja. Então, esses irmãos estão trabalhando diretamente na linha de frente com uma aproximação muito grande com aquelas pessoas que talvez estejam contaminadas e outras já em situação mais grave. Então esses profissionais da nossa igreja têm sido ligados diretamente a essas pessoas e nós precisamos interceder e rogar pela vida deles, pela saúde deles, para que o Senhor proteja a saúde deles, né? O Senhor guarde a vida de cada um deles para que eles continuem com esses atos de misericórdia, com o testemunho cristão de estarem cuidando com todo amor e carinho e profissionalismo que eles têm daqueles que precisam de ajuda. Então, durante essa semana agora que vem, nós estaremos orando por esses missionários que também estão expostos à Covid-19 em algumas situações e precisam ser protegidos pelo Senhor, é o que pediremos durante a semana, assim como aos profissionais de saúde. Então, meus queridos irmãos, nós vamos fazer a oração final neste momento, do momento da devocional, seguido da bênção apostólica, e vamos também rogar ao Senhor aqui por esses amados irmãos que eu citei agora, dos missionários e os profissionais de saúde. Logo depois, ao final da nossa oração e da bênção apostólica, vão para o Zap lá da UMP para terem a aula da escola dominical com o seminarista Helder. Ele vai passar o link lá no Zap e também ele já deve ter passado, né? E o link pode ser também enviado para alguns via o privado, para que vocês, jovens, entrem na aula e assistam aí a partir de agora, tá bom? Então Deus nos abençoe nos estudos da Palavra de Deus e eu convido você mais uma vez para estar orando ao Senhor nesse momento, intercedendo por aquilo que nós citamos aqui agora. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, como é bom estar na Tua presença. Como é bom ter o prazer, ó Deus, e o privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na presença do Senhor. O quanto é maravilhosa a Tua presença, a presença do Teu Espírito em nós, derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado. Ó Deus querido e bendito, nós te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra por meio das Escrituras, que é um grande e profundo aprendizado para as nossas vidas, entendermos a Tua Palavra e colocarmos elas em prática. Ó Senhor, guarda a Tua Palavra no nosso coração, nos ajuda a fazer isso para não pecarmos contra Ti. Obrigado por tudo que fizemos até agora, essa manhã, pelos louvores, pelas orações ouvidas pelo Senhor, pela Tua Palavra na devocional aqui, explanada para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão em casa nos acompanhando por meio da internet, ó Deus. Uma grande opção aqui que tivemos, que foi criada pelo Senhor, apesar de não estarmos no templo nesse momento, na igreja junto, mas o Senhor criou um meio tecnológico, porque a ciência, a tecnologia, tudo pertence a Ti, Senhor. Tu desses essa capacidade ao homem para poder desenvolver esses projetos e podermos estar fazendo uso essa manhã para a glória do Teu santo nome. Assim o Evangelho é expandido, assim as boas novas são pregadas para a glória de Cristo. Ó Senhor, nós queremos interceder nesse momento pelos missionários da nossa igreja e estendendo essas ricas bênçãos para demais missionários por esse Brasil e por todo o mundo. Ó Deus, os abençoa, os guarda, os livra do mal, os concede vigor e força, esperança, desejo de estar servindo ao Senhor, louvando ao Senhor e pregando a Sua palavra. Continua concedendo a eles discernimento, sabedoria no Senhor, sabedoria que vem do alto. Concede a eles, Senhor, um levantar pela manhã revigorado, as forças para a glória do Teu santo nome.
que o Senhor esteja os protegendo de todo mal, do coração maldoso, pecaminoso, da nossa sociedade, de homens maus que querem o mal dos cristãos. Protege-os, guarda-os, Senhor, livra-os do mal e continua abençoando-os para a glória de Cristo. Essas mesmas bênçãos de misericórdia nós te rogamos sobre os profissionais de saúde, especificamente que fazem parte da nossa igreja, as mulheres e homens que estão na linha de frente contra esse vírus mortal, Senhor, que tem assolado esse mundo no tempo de calamidade que temos visto. Os protege nos hospitais, em casa, na sua saída, na sua chegada, em todos os lugares que eles forem atender a um necessitado, a um doente, ó Deus, nas salas de cirurgia, nas salas de UTI, nos hospitais, nos postos de saúde, em todos os lugares em que eles estiverem, que sejam testemunhas do Senhor para a glória de Cristo. Protege-os também, Senhor, guarda-os em teu nome para a glória do Senhor. Os abençoa, Senhor, os faz dar testemunho vivo da Tua palavra na vida de cada um deles. Nós te pedimos também, Senhor, pelas famílias enlutadas, que mais uma vez tiveram seus entes queridos levados essa semana. Nós tivemos a irmã Flávia e toda a sua família, a saudade do nosso querido presbítero Paulo Roberto, ó Deus. Nós te pedimos pelo irmão Davi também, que está passando por dificuldades e que precisa da Tua graça. Nós precisamos da Tua graça sobre toda a família da irmã Onilda, Senhor, que anunciou aí o pedido de oração sobre a sua família, sobre o seu esposo, sobre os seus parentes. Nós te pedimos e rogamos pela vida de cada um deles. Nós te pedimos pela vida dos enlutados ainda da nossa igreja, que recentemente, há poucos meses, tiveram seus parentes, Senhor, sendo levados por meio de enfermidades. Mas bem sabemos que há muitos que foram chamados do Senhor. Mas isso não impede de chorarmos, não impede de sentirmos saudades de cada um deles. Por isso, Senhor, fortalece os teus servos e servas nesse momento de dor e de separação, confortando e consolando para a glória de Cristo, Senhor. Faz assim para conosco, na esperança de sabermos que um dia estaremos com o Senhor, juntos no grande banquete celestial, e aí não haverá morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor ou luto, não haverá mais enfermidades, para a glória de Cristo. Faz assim com o teu povo durante todo este dia do domingo, do dia do Senhor. Antecipadamente, Senhor, abençoa o nosso alimento e prepara o teu povo para o estudo dessa manhã, assim também para o culto à noite, que estaremos adorando e glorificando o nome do Senhor, onde o seminarista Helder estará trazendo a tua palavra. Sê propício a nós, a tua igreja, para a glória de Cristo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Recebam a bênção do Senhor pela bênção apostólica, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor do nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre vós, sobre a Igreja Presbiteriana de São Paulo e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, a você, irmão e irmã, que nos acompanhou essa manhã, nessa live, nesse estudo da Palavra de Deus, na meditação dela, em toda a devocional para a glória de Cristo. Deus abençoe você da nossa igreja, ou que não seja da nossa igreja de São Paulo, que tem nos acompanhado e ouvido a palavra de Deus. Não cesse essa esperança, essa vontade, esse vigor e alegria de estar diante da presença do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a noite, se Deus quiser.